Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula do Clube da Mamãe. Deixa eu só ver se está certinho a transmissão aqui no Face, está tudo certinho, está tudo ok. Deixa eu ver a transmissão aqui no Insta também. Enquanto o Insta está fazendo as notificações, eu vou rapidinho só colocar o tema da live aqui. E hoje a gente vai falar sobre o vício de gritar, sabe? A gente precisa tomar cuidado com esse vício. Deixa eu anotar aqui rapidinho, então, cuidado, cuidado com o vício de gritar. Isso aí, gente, olha, deixa eu só fixar aqui. Pronto. Fixado o tema da live, tudo ok, tema no Facebook, tema aqui no Instagram também. Vamos lá, gente, vamos começar a falar desse tema que é muito importante. E para a gente poder já entrando aqui no clima da live, me fala rapidinho da onde que você está falando e qual é a idade da sua criança, tá? Para eu poder ter ideia qual que é o público que a gente vai conversar hoje. A Flávia, não sei sobre esse assunto, mas eu faço muito isso. Bem-vinda, Flavinha, bem-vinda. E deixa eu te falar uma coisa, parabéns por você estar aqui nesse clube de mães comuns, de mães normais, e que atire a primeira pedra a mãe que nunca deu um grito, tá? Quem falar pra mim, Lisa, eu nunca dei um grito, eu vou falar, caramba, então você não é ser humano, não é desse mundo, tá? Porque em algum momento na vida a gente vai fazer isso daí. Algumas vezes a gente faz com muita frequência, uma frequência alta demais, todo dia, toda hora. A hora que a gente vê, já é o nosso jeito, eu vou falar sobre isso, tá? A hora que vê, a gente tá no automático tão grande que a gente só consegue se comunicar com os filhos na base do grito. Eu vou falar sobre isso. E outras vezes, a gente às vezes dá uns deslizes, dá uma escapadinha, a gente comete ali um deslize. Não importa o nível do grito que você dá aí na tua casa, tá? Não importa. O fato é que toda mãe dá o grito, toda mãe dá o grito. Então, sinta-se bem, sinta-se acolhida. Se tiver aí a fim de colocar eu aqui, eu preciso de ajuda, eu grito, pode vir, porque aqui é o lugar de mães comuns, de mães normais, onde a gente vai falar sobre isso, tá? Só que esse vício de gritar, umas crenças que vêm, que a gente carrega, de que eu só sou ouvida quando eu grito, eu tenho que falar 1000 vezes para poder ser ouvida, se eu não grito, o meu filho não me escuta, essas crenças eu preciso explicar. Tudo o que tem por trás disso daí, e a gente precisa ter consciência e conseguir dar o próximo passo. Eu vou ajudar vocês. Hoje, no final da aula, tem uma surpresa aqui que eu vou trazer para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá colocando da onde que é, a idade, deixa eu ver, a Juliane Barbosa, oi Juju, em Embu das Artes, aqui no interior de São Paulo, a Flavinha, que eu já li a mensagem dela, a mãe da Ana Clara, São Paulo, filhinha tem 7 anos, a Maiara, São Paulo, 1 ano e 8 meses, a Flavinha aqui, né? Américo Brasiliense de São Paulo também. Arthur, 7 anos. A Eloarte, 4 anos. Olha, São Paulo com tudo aqui hoje. A Ju, o Enzo tem 8 anos. Filho de 3 anos. A Regina grita muito, vamos lá. O Henry tem 6 anos. A Ariadne, 5 anos. Grita bastante também. A Flavinha colocou que grita muito. A mãe de menina, princesa, oh meu Deus, boa tarde maravilhosa, Rio de Janeiro, interior. A Fá maravilhosa, que é mais uma de São Paulo, capital, Samuel de 4 aninhos. Caramba, então vamos lá, vamos conversar para a gente poder melhorar essa situação aí, né? Deixa eu colocar aqui a Fabi lindona, grito sim, mas depois de conhecer, grito bem menos, adoro. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o tema da nossa aula, que é esse aqui, tá? Então, a gente vai falar sobre cuidado com o vício de gritar. E eu já vou começar dando um recadinho aqui, simples, bem simples para a gente poder entender, tá? Essa aula, o que a gente vai conversar hoje, essa aula eu preparei pensando num público de homens e mulheres.
Homens e mulheres maduros, que entendem a responsabilidade de educar e puxam a responsabilidade para si, tá? Que não fica aí contando historinhas, contando desculpinhas para continuar gritando. É para as pessoas que estão aqui que falam, Liz, ó, seguinte, eu tô aqui, eu grito muito, eu não me sinto bem gritando, eu sei que eu estou fazendo errado, me ajuda, eu quero mudar. Então, é para você essa aula aqui de hoje, tá bom? A gente não é perfeita, a gente nunca vai ser perfeita, mas a gente pode sim procurar ser melhor. A gente pode e a gente deve ser melhor, a gente deve evoluir, a gente pode crescer cada dia mais. Eu acredito muito que essa é a nossa missão aqui nesse mundo. Gente que fala, eu nasci assim, como que é que fala? É síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí não adianta, porque quem tem essas crenças não vai ter Cristo que vai trazer alguma palavra que vai fazer essa pessoa abrir a mente, tá? Agora, se você tá aqui para poder aprender alguma coisa, se você tá aqui para evoluir, para ser melhor, então vem aqui, chega aqui de pertinho, porque esse papo aqui, então, é para você, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula que a Ariadne colocou, né? Que odeio que grita, né? Eu também não gosto, não, de grito. Eu não gosto de gritar, eu não gosto de ver pessoas gritando, né? Isso é horroroso, gente. Deixa eu contar pra vocês aqui um pouquinho. Tá um gelo aqui que vocês não têm ideia. Meu segundo chá quentinho que eu tô tomando aqui pra me esquentar. Mas agora aqui na melhor companhia a gente vai aquecer aqui hoje essa aula, tá bom? Pra gente começar, gente, tem mais tela que congelou, que pra mim aqui tá tudo normal, tudo ok. Se vocês puderem me falar se tá tudo bem aqui com a minha rede, a minha internet, aí a gente prossegue. Não sei se é comigo ou se é com a Ju que tá ali, né? A Dani, eu não gosto, mas quando percebo já gritei. Ótimo, então eu vou te ajudar hoje a você começar a dar os primeiros passos, tá bom? Tem um passo a passo que eu vou dar aqui no final, tá? Estão falando que tá tudo certo, então ok. Eu só não tô conseguindo ver aqui no Facebook os comentários, tá? Não tá aparecendo pra mim as telas dos comentários. Daqui a pouquinho eu vou dando uma olhada aqui, mas se alguém do Face quiser mandar interagir por aqui, eu vou olhando, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, então? Vamos comigo? Clicar no aviãozinho aqui embaixo e chamar pessoas para vir com a gente, se juntar aqui para essa live, para essa aula maravilhosa, para a gente poder ajudar mais mães, mais pais a educarem sem gritos. Vai fazer um bem danado para eles, vai fazer um bem danado para a família deles. Me ajuda aqui, eu tô chamando, eu ia falar que eu chamei 10 pessoas, na verdade que eu já chamei umas 20 aqui. Então vamos lá, clica aqui no aviãozinho, clica aqui em enviar e a gente já fez a nossa boa ação, nossa contribuição, trazendo mais pessoas para a gente poder ajudar a ter famílias mais fortalecidas, né? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, deixa eu achar aqui a minha telinha. A primeira coisa que a gente, né, eu quero comentar com vocês é o seguinte, durante a aula, tá? Para quem tá chegando agora, eu vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento, tá? Como sempre tem gente nova chegando, então é assim. Quando a gente chega para uma aula aqui do Clube da Mamãe, a gente chega com essa larvinha aqui no estado atual, tá? Pessoal do Facebook, eu tô compartilhando tela no Instagram, tá? Mas se você prestar atenção, você consegue entender o conteúdo do mesmo jeito. A gente chega no estado aqui dessa larvinha, tá? E durante a aula, eu vou explicar várias coisas e você vai ter alguns insights durante a aula. Esses insights são momento uau. É quando o momento uau, aquele insight, você fala, caramba, isso faz sentido. Isso eu preciso pegar para mim, eu preciso aplicar aqui em casa. Agora eu tô entendendo. Então, quando você pegar esse insight, esse momento uau, é esse insight que vai te ajudar na tua transformação, tá? É importante sempre assistir essas aulas com um caderninho, uma caneta na mão para você poder anotar, porque senão depois esquece. Quem aqui já viu alguma aula minha e depois queria lembrar o que a Elisa falou, o que a Elisa ensinou e aí, né, passou, esqueceu de anotar. Então, pega uma caneta, um caderno, anota aí do ladinho para você ter essas anotações e quando a gente anota, a gente está memorizando, tá? É muito mais fácil a gente colocar em prática depois. E também, daí eu quero pedir para vocês que durante a aula
A hora que você tiver o seu momento uau, que você falar, nossa, isso aqui é incrível, eu não tinha pensado nisso, isso é importante pra mim, manda aqui no comentário o emoji da borboleta, que eu vou saber que o que eu tô falando, o conteúdo que eu trouxe, está trazendo transformação aí pra vocês. Combinado, gente, ok? Então agora com todos os recados dados, com a nossa boa ação, vamos começar então já o nosso conteúdo, tá? E primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui pra gente poder refletir é o seguinte. Deixa eu só parar de compartilhar aqui um pouquinho. A primeira coisa que eu queria trazer então pra gente refletir é por que nós gritamos? Você já se perguntou? Tá? Vou destravar aqui para quem quiser mandar um comentário. Você já se perguntou? Poxa, caramba, eu grito. Tem muita gente que colocou aqui para mim, né? Eu grito, mas eu não gosto. Eu grito, mas eu me sinto mal. Eu grito, mas eu gostaria de parar de gritar. Ok, eu entendo. Mas você já parou para pensar por que eu grito? Da onde vem o grito? O que me leva a gritar? Tá? Então, a relação dos gritos, por que a gente grita, na verdade? A gente grita por dois motivos. Agora eu gostaria que você parasse de pensar com o cérebro e você raciocinasse com o coração, tá? Se quiser, pode até colocar aqui a mão no coração para você poder assimilar o que eu vou te falar. Por quê? Porque quando a gente está pensando com a cabeça, com o cérebro, a gente está procurando desculpinhas. A gente está procurando se justificar por que eu grito, tá? A gente vai dar um monte de desculpa, a gente vai arrumar um monte de justificativa. Quando a gente coloca a mão no coração, a gente está ativando a emoção. A gente vai ouvir agora com a parte emocional. Então é mais fácil da gente compreender. Então por que a gente grita? Dois motivos. O primeiro motivo é o medo. É o medo que faz a gente gritar. Medo do quê, Elisa? Medo do quê, tá? O medo provavelmente pode ser o medo de você não saber educar, o medo do teu filho não te respeitar, o medo do teu filho virar desobediente, virar uma criança, né, lá na frente, um adulto sem educação. Então a gente tem medo. A gente se depara com uma situação, a gente fica com medo daquela cena e a gente grita. O medo, né, de alguma coisa que vem aqui na nossa mente se tornar realidade faz com que aquilo dispare um medo aqui na gente, tá? Quando vocês tiverem, gente, insights, momento uau, quando fizer sentido pra você, manda a borboletinha aqui. Eu tô vendo que vocês estão mandando os corações, eu tô amando. Coração, eu tô entendendo que vocês estão curtindo, mas pode mandar as borboletas que eu vou saber que tá fazendo sentido pra vocês, tá? Então, um dos motivos é esse medo, tá? Tem medo do julgamento das pessoas falarem pra você que você não sabe educar, que você não é uma boa mãe, né? Então, enfim, vários medos pode passar pela nossa cabeça. Então, o grito, a gente precisa entender que o grito vem do medo. A partir do momento que a gente tem essa consciência, que a gente sabe a causa, o que causa o medo, por que vem o medo, a gente consegue se controlar, tá? Ai, tô vendo aí, né, as borboletinhas aparecendo, né, aqui na nossa aula. Que ótimo, tá? Então, um dos motivos é o medo. E o segundo motivo, presta atenção, você vai fazer sentido para você também. O segundo motivo é a insegurança. Insegurança. Quando você se depara frente a uma situação que você não sabe como agir, você está insegura da forma como você deve fazer, agir, o que você faz nessa hora, você não sabe o que deve fazer ao certo, então a insegurança causa o estresse na gente. Sempre que você se depara com uma questão de insegurança, a insegurança causa o estresse na gente. E esse estresse faz a gente gritar, tá? Então é insegurança. Você não saber como agir, não saber o que fazer. Já tentei de tudo, eu já conversei, eu já ameacei, eu já pus pra pensar, eu não sei mais o que fazer, socorro, meu Deus do céu, aí você surta, você grita, tá? Então, os dois motivos é o medo, né? São o medo e a insegurança, tá? Então, eu acredito que está fazendo sentido para muitas aqui. Estou percebendo conforme as borboletinhas estão subindo. Ok. Então, eu gostaria que você pensasse, né? Quem está anotando aí, pensa na tua situação, tá? Você tem surtado mais. O que tem te levado a surtar? Você se identificou mais com o medo? Você se identificou mais com a insegurança ou com os dois? E quem quiser compartilhar aqui nos comentários vai ser lindo. A gente ver, né, se identificar com outras mães, a gente compreender, tá? O motivo que leva a gente a gritar, a gente surtar, tá? Então esses são os dois motivos. Dentro desses dois motivos agora,
a gente tira deles. Deixa eu ver, a Nidinha colocou os dois, né? O medo e a insegurança. A Regina colocou que é insegurança. A Dani colocou que são os dois. Tá, ótimo. Mamães normais, mamães comuns, né? Tem isso daí, ou um ou outro ou os dois. A insegurança, ok. O medo, tá? A gente pode até uma hora, e seria legal fazer uma live falando, né? Sobre o medo de educar e sobre a insegurança. Por quê? Porque se você resolve a questão do medo e se você resolve a questão da insegurança, as chances de gritar são praticamente, né? Não vou falar que você nunca mais vai gritar, isso não existe. Eu nunca vou falar pra vocês, olha, gente, eu sou plena, eu não grito e vocês nunca vão gritar. Não, isso não existe, tá? Mas as chances são bem menores, tá bom? Tô vendo que a Sônia colocou os dois, a Fabi os dois, Flavinho os dois, a Luzani os dois. Tá, ok. Então vamos lá. E agora a gente vai falar então dos tipos de gritos, tá? Os tipos de gritos também são dois tipos de gritos que a gente dá. Um tipo de grito é o grito que tá no automático já, tá? Pode ser que você já tem tanto medo que você tá muito insegura e que a forma, por conta desses motivos de você se comunicar com a criança, já ficou uma coisa que você grita demais o tempo todo. Fulano, desliga a televisão. Fulano, vem comer. Eu já falei várias vezes, vem comer. É hora do banho. Moleque, tô falando que agora é hora do banho. Já pro banho. Então, pode ser que o grito, uma das formas, é o automático, tá? Você já tá no piloto automático, você grita, você entende, você acredita que a criança só vai te ouvir se você gritar. Que não adianta falar com calma, não adianta falar boazinha, não adianta nada. Só vai atender se você gritar. E aí, eu preciso te falar uma coisa. Quem está... Olha que agora isso aqui é forte demais, tá? Forte demais. Tem que ter muita sabedoria e maturidade para conseguir absorver o que eu vou falar, tá? Muita maturidade. A pessoa que grita hoje, que tá no automático, que grita para ser ouvida o tempo todo, foi a criança que não foi ouvida, tá? Isso é forte, isso é forte. Muitos adultos hoje que usam de gritos foram crianças que não foram ouvidas. Foram crianças que tinha que engolir o choro, que se chorasse, chora que eu vou te dar mais um motivo para chorar. Ah, você tá chorando por conta disso? Então pera lá que agora sim você vai chorar de verdade. Ó, eu não quero ouvir um pio, né? Isso não é motivo para chorar, engole o choro. Ah, eu não quero saber das suas desculpinhas, só faço o que eu tô mandando. Então, da minha geração, né? Ali, quem foi educada com pais controladores, que foi criado ali na base do autoritarismo, não teve oportunidade de ser ouvida. Por quê? Porque os pais controladores, eles sabem tudo, eles são os donos da razão, né? É eles aqui embaixo, é a criança aqui. Então não interessa o que a criança está pensando, o que a criança está sentindo, não interessa nada. É uma educação bem vertical, né? Tem aqui quem manda e tem quem obedece, pronto. E se os seus pais acham que não tem motivo para a criança falar, para argumentar, para expor a ideia, a criança não tem espaço para isso. Então, muitas de nós não fomos ouvidas na infância, tá? Inconscientemente, que eu falo, a nossa criança interior, ela assume o comando da nossa vida quando a gente passa sob estresse. E quando a gente está sob estresse, aquela criança que não teve que engolir, que teve que ficar quieta, ela põe para fora hoje. Ela grita, ela põe para fora, tá? Então, quem está nesse piloto automático aí, gritando com os filhos, pode ter certeza, a gente não está buscando culpados aqui, tá? A gente não busca culpados, porque eu falo sempre, a gente tem que ser muito gratos pelos pais que nós tivemos, que eles fizeram acreditando que eles estavam fazendo o nosso melhor, tá? Agora, hoje, já tem os estudos que dizem as consequências dessa educação, então a gente precisa ter, por isso que eu falei, é forte que eu vou falar, porque a gente tem que ter sabedoria e maturidade para aceitar a nossa história. A aceitação. Lembra que em alguma aula que eu falei que um dos pilares para a mudança é a aceitação. Então, a gente tem que aceitar a nossa história. A gente tem que ser gratos pela nossa história. Felizes, porque de alguma forma ou de outra nós estamos aqui.
Então a gente agradece o papai, a gente agradece a mamãe, a gente agradece pela infância, a gente agradece por tudo que aconteceu. Mas eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso fazer a diferença pelos meus filhos daqui para frente, tá? Então por isso que eu falo, é forte isso, e eu me identifico com isso também, tá? Eu também tive um período da minha vida ali, da minha infância. A minha mamãe, maravilhosa, ela parece que pela aula. Hoje ela não apareceu, semana passada ela estava aqui, né, mãezinha? Às vezes a mamãe vai assistir depois. Mamãe sabe que eu amo você demais. Mas naquele tempo tinha vezes que a gente tinha mesmo que engolir, que ficar quieto, a gente não podia falar. E eu já me identifiquei muito com isso. Mas a gente perdoa papai, perdoa a mamãe, a gente se perdoa também, a gente se liberta e a gente está preparado para viver o melhor da nossa vida daqui para frente, né? A gente não fala para ficar remoendo, preso e chorando, coitadinha de mim, não. Então, por isso que eu falo, é forte o que a gente vai falar, que a gente vai tratar hoje nessa aula. É forte, mas a gente tem que ter muita sabedoria para a gente poder aproveitar o lado bom de tudo isso, sem se vitimizar, né? Sem, ai, coitadinha, ó vida, ó céus, tadinha de mim. Não é esse o objetivo, tá? Borboletas maravilhosas aqui em transformação. Então, se a gente não foi ouvida, o que eu falei? A gente acolhe a nossa criança interior, até na mentoria, na mentoria do Ser, Pensar e Agir como Nova Pessoa, né? Aqui a gente tem um momento que a gente faz, eu vou falar para vocês aqui, porque ele é muito bom, quem quiser fazer, né? Eu ensinei para as alunas, é um momento que a gente para um pouquinho, a gente faz um relaxamento, a gente vai lá na infância, a gente medita, vai lá na nossa infância, a gente acolhe a nossa criança, você se imagina como criança em algum momento da sua vida, põe uma música gostosa, quem quiser fazer esse relaxamento, ele é maravilhoso, né? Eu vi que a Ju tá aqui, que participou dessa mentoria. Tem um momento que a gente faz isso, a gente acolhe a nossa criança, a gente abraça ela, a gente fala, poxa, você não foi ouvida quando você queria, né? Eu tô aqui para poder te ouvir, quando você precisar de mim, eu tô aqui, eu te acolho, a gente dá um abraço. Isso é libertador, é gostoso demais você poder se acolher, você se confortar, né? A sua criança interior, você falar para a sua criança tudo que ela não ouviu, sabe? Então, eu acho que vale a pena quem está gritando muito aí no piloto automático fazer essa atividade, esse exercício de meditação. Tira ali uns 15 minutinhos, né, antes de dormir, coloca um foninho de ouvido, uma música bem suave, vai relaxando e faz essa meditação, tá, gente? Eu preciso andar aqui porque tem muito conteúdo, senão eu não dou conta hoje, tá? Mas vamos lá, faz sentido, gente, isso para vocês? Quem que vai fazer essa meditação aí, me conta, que é do poder, tá? E o segundo grito, o segundo tipo de grito, é o grito do descontrole. Ó, a Ju que participou da mentoria, colocando, né, maravilhosa, a gente se conforta, entende muita coisa nessa mentoria. É gostoso, né, Ju, a gente se aconchegar ali, a gente cuidar da nossa criança anterior. Tem outras coisas que a gente pode estar fazendo ali para poder ajudar, mas essa da meditação ali, de você se acolher, isso é muito gostoso, muito gratificante, tá? E o segundo grito, gente, é o grito do descontrole, é quando a gente se descontrola. E por que a gente se descontrola? Principalmente com os nossos filhos. O descontrole pode ser por vários motivos. Primeiro, tá? A gente está vivendo uma época que tá difícil, a gente tem que entender, a gente tem que concordar que a época que a gente está vivendo é uma época difícil, nós ainda estamos em pandemia, tem questão financeira acontecendo, tem escolas que voltaram à aula, tem escolas que voltaram parcialmente, tem escolas que não voltaram, a gente ainda não sabe, né, como que vai ficar, então tendo que lidar com filhos, tem mães trabalhando em casa, cuidando de criança, enfim, o cenário tá todo diferente, teve muita mudança. Outra questão também que faz a gente perder o controle, isso tudo é o quê? São os estresses, né, são os estresses que vêm. Outra questão, me fala de verdade, agora eu quero ver quem que vai ser sincero. A maternidade está sendo como você imaginou que seria? Antes de você ter filho ou quando você estava grávida do primeiro filho? Fala para mim, Lisa, a maternidade está acontecendo para mim da forma que eu sempre sonhei. Era desse jeito. Ou não, Lisa do céu, pensei que era do jeito e está sendo de outro. Pelo menos para mim foi assim. Eu pensava que eu ia tirar de letra. Eu falava, gente, trabalhei em escola há 20 anos. Eu pensava, eu entendia tudo da educação.
Eu sei tudo de filhos, eu sei tudo de pais. Comigo, eu pensava assim, juro. Eu falava assim, gente, comigo eu vou ser a mãe mais perfeita do mundo, eu vou ser a mãe mais incrível. Só que não. Veio a Ana Luísa para me mostrar que eu estava completamente errada. E veio o Júlio para validar que eu realmente estava completamente errada, sabe? Então, eu pensava que ia ser tranquilo, e não. Meu Deus, é um desafio cada dia. São situações que às vezes eu paro e eu penso, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. A Nidinha colocou que achou que era mais fácil, a Ivone falou que não, a Ariadne achou que seria mais fácil, a Regina totalmente diferente, não. Tá, e se alguém acha que tá super fácil, que, né, pensei que era mais difícil, tá super fácil, tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem. Mas a verdade é que não, ó. A Arlete diz que é desafiador, né? Isso. Então, nós estamos todas no mesmo barco, tá? A maternidade, realmente, ela é desafiadora. Ela vem para tirar a gente do centro. Eu falo que a maternidade vem para a gente até crescer e para a gente poder evoluir. Quem entende isso tem uma vantagem, tá? Lá para cima. Eu percebi isso, tá? Eu percebi isso. Eu falei, caramba, eu preciso ser a mãe mais incrível para os meus filhos. Eu não tô sabendo ser essa mãe que eu gostaria de ser. Eu preciso correr atrás do prejuízo, tá? Tem mães que se conforma, tá tudo bem assim mesmo, os outros também reclamam, então deixa pra lá. Não, a gente tem que aproveitar os desafios pra gente ver o que Deus quer de mim. O que Ele quer me mostrar. Eu sempre perguntei isso, falei, gente, Deus não me deixou esperando ser mãe por 15 anos pra depois eu passar os piores dias, entre aspas, né, da minha vida como mãe. Não foi pra isso que Deus me fez esperar 15 anos. O que Deus quer de mim? O que Ele quer me mostrar? Qual que é a minha missão? Para que Deus levou 15 anos ali, né, fazendo eu ter paciência, eu esperar para ser mãe? Hoje eu acredito que é por conta desse propósito, de estar aqui ajudando várias mães que passaram, né, que passam pelo que eu passei. Né? Hoje eu acredito que é por esse propósito. E eu vejo que eu procurei evoluir como pessoa. Tenho muita trajetória ainda, gente, para caminhar, porque como eu falei, a gente não é perfeito nunca, mas a gente pode estar nesse mundo para a gente poder ser melhor. Tá? Então, tá tudo bem a gente pensar que a maternidade não é fácil como a gente esperava, mas a gente precisa ir atrás, da gente poder ser melhor. E por conta disso, a gente se vê meio perdida, que não era como a gente sonhou. O que acontece? A gente acaba se sentindo frustrada, a gente se sente irritada, tá? Isso daí vem o estresse. E daí, outro terceiro motivo, né, da gente perder o controle, a gente perde o controle porque nós não temos recursos suficientes para poder lidar com as situações do dia a dia. Por isso que a gente perde o controle. Nossos recursos são limitados. Se os recursos que você usa é com base nos recursos que você foi educado, sabe? Se você foi educado aí, se você está nessa aula e você tem aí de 25 anos para cima, de 20, 25 anos para cima, e os recursos que você usa são os recursos que os seus pais utilizaram com você, os seus recursos são limitados. O que você tem de recurso é gritar, é ameaçar, é colocar para pensar, é tirar algum privilégio, dar umas palmadas, são esses os recursos. E se você já usou eles, e aí você vê que não muda, que não está resolvendo nada, o que acontece? Você sente que está perdendo o controle. Aí você grita, tá? Então, os recursos são limitados. E tem muita coisa, gente, para fazer. E daí, o que acontece? Esses recursos limitados que você tem, você está usando no dia a dia, e daí você começa a seguir alguém nas redes sociais que falam, né, sobre uma educação consciente, uma educação respeitosa para os dois lados, que é respeitoso para você, que é respeitoso para o outro. Aí você vê pessoas que estão nas redes sociais falando, gente, não bata, não coloca de castigo, não grita, não tira privilégio, não põe para pensar. Aí imagina, a coisa piora demais, né? Porque você fala, tudo o que eu sei fazer, vem um ser ali, né, da tela, do mundo virtual, e fala que eu não posso fazer nada disso, fala que eu tô fazendo tudo errado. E o que eu vou fazer então? Aí que a gente fica mais nessa questão ali do grito, né? De gritar. Então, se você tá gritando, é porque os seus recursos são limitados. E pior, são limitados
e são recursos punitivos. Ou são recursos permissivos, né? Se você promete, se você se comportar, a gente vai passear. Se você se comportar, eu vou levar tal coisa. Faz quadrinho do incentivo, né? Promete coisa, faz barganha com a criança, faz chantagem. Então, são recursos que realmente não funcionam, tá? A Regina colocou que se sente irritada, assim, o tempo todo. A Flavinha, né? Isso mesmo, principalmente tirar o que a criança gosta, tipo desenhos. Isso. Tem uma aula, tá? Em algum lugar aqui que eu falo sobre castigos e punições. Aí pode ajudar. Não vou entrar aqui porque senão essa aula vai ficar muito gigantesca, tá? Mas tem aula falando sobre isso. E por que você acredita que precisa gritar para ser ouvida? Aí, já pensou nisso? Vamos lá, por que nós, mães, a gente acha que a gente precisa gritar para ser ouvida? Lisa, porque grito funciona, né? Quando eu grito, a criança atende. E eu não vou discordar. Se alguém aqui falar para mim, Lisa, eu grito, e é quando eu grito que a criança atende. Tá tudo bem. Eu não vou discordar, não. Pelo contrário, eu vou até concordar, tá bom? A criança atende, e é por isso que o grito, ele é eficaz, mas ele é eficaz de uma forma imediatista. Ele é eficaz no momento. Você vai falar de outras formas, você vai tentar outras formas, e quando você grita, aí que dá o resultado, que a criança vai atender, tá? Mas é só dessa forma. Você já está, entre aspas, ensinando para a criança que a hora do grito é a hora que tem que atender. E aí, o problema do grito que eu vejo, primeiro, você tem que estar o tempo todo gritando. Segundo, e quando você não estiver junto da criança para ela gritar? Como que vai ser? Essa criança, ela vai atender, ela vai se comportar, ela vai saber se comportar? Se vai se comportar sem você precisar gritar, então quer dizer que você está gritando à toa. Se a criança não vai se comportar, então pera lá, vamos parar e vamos repensar a nossa educação. A gente está criando filho para quê? Para quê? Então a gente não está educando. Então eu só estou treinando. Eu estou treinando a criança que ela, quando ouve meu grito, ela tem que obedecer um comando. Não é isso. Não é isso que eu quero para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos, eles entendam valores, eu quero que eles entendam sobre responsabilidade, eu quero que eles sejam responsáveis, que estando perto ou longe de mim, que eles saibam o que precisa ser feito. Que o errado vai ser errado, que o certo vai ser certo, eu estando perto ou não. E o grito não dá essa possibilidade. O grito, de novo, a gente vai falar que é um relacionamento horizontal. Tem alguém gritando, dando comando, e tem alguém executando. Tirou essa pessoa aqui do comando, essa pessoinha que está aqui embaixo, ela se vê perdida, ela não sabe o que fazer. Porque não foi ensinado responsabilidade para ela. Foi só ensinado para ela voz de comando, tá? Então, beleza, o grito funciona de forma imediatista ali, mas o que eu estou ensinando para o meu filho, para minha filha, se eu só estou educando na base do grito? É isso que a gente tem que pensar, tá? Outra coisa, por que a criança, já expliquei por que a criança atende quando grita. Tem filho de alguém aqui que quando grita paralisa? Tem filho de alguém aqui que quando grita a criança fica assustada, fica olhando? Eu não tô falando aquele grito rotineiro, não. Só um pouquinho que meu computador aqui travou. Pronto. Tá? Eu não tô falando aquele grito rotineiro, mas aquele grito do surto. Já aconteceu de você ter aquele surto, de você gritar bonito pra valer com a criança? Qual que é a reação dela? Tá? Tem criança que paralisa, que fica ali paralisado, não sabe como agir. Tem a criança que pode entrar no modo que a gente chama de luta-fuga, tá? Ou ela vai querer lutar, vai gritar, não vai aceitar, vai ficar brava, vai ficar irritada, ou ela vai querer sair, vai querer se esquivar, vai querer fugir dali, ou a criança vai ficar paralisada, tá? Uma dessas coisas pode acontecer. E por quê? Agora presta atenção que isso aqui é muito importante. Deixa eu ver se vai ter alguma transformação, alguma borboletinha aqui no que eu vou falar. A gente vai entrar num ponto importantíssimo aqui. Quando a gente grita, quando a gente dá aquele surto bem surtado, quando a gente grita com a criança, nós estamos acessando a parte do cérebro primitivo da criança, tá? A gente chama de cérebro reptiliano, que é o cérebro da parte da sobrevivência, parte primitiva. Quando a gente grita, é essa parte que a gente aciona no cérebro da criança. Por quê? Porque o cérebro dela vai entender o grito como uma ameaça.
Pô, alguém tá ali, alguém tá gritando, tem alguém furioso, essa pessoa pode bater, pode machucar, pode fazer alguma coisa comigo. Então, minha questão de sobrevivência, eu preciso me proteger, eu preciso me defender. Então, a gente acessa essa parte do cérebro da criança. Nessa parte, a criança não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, ela vai estar trabalhando com, né, quem já viu a minha aula, que é a Mamãe UAU, que sabe o cérebro na palma da mão. Aqui está a parte do raciocínio, aqui está a parte primitiva do cérebro, a gente acessa essa parte primitiva do cérebro. Nessa hora, a criança não conecta com o raciocínio, está bloqueado, ela vai entrar nesse modo que a gente chama de luta-fuga, tá? Então, a criança, ela precisa sobreviver. O cérebro dela entende que ela está sob estresse. Ela vai fazer o quê? Ou ela vai ficar nervosa, ela vai ficar irritada, ela vai gritar mais ainda, tá? Porque ela vai querer lutar, ela vai querer combater esse mal que está ali. Ou ela vai querer fugir. É a parte da fuga. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso sair daqui. A criança que tampa o ouvido. A criança que tampa o ouvido, ela está se defendendo. Criança que tampa o ouvido, ela está se protegendo, ela está querendo fugir desse modo. Não é porque ela é mal educada, não, ela está querendo fugir de você, tá? É a sobrevivência, ela não está raciocinando. E tem crianças ainda que eu acho engraçado quando os pais falam, hoje mesmo teve uma mãe que mandou pra mim, né? Lisa, minha filha ainda é debochada, é pequenininha, quando eu grito com ela dá risada. Gente, não é deboche, presta atenção. Criança, quando você está brigando, que ela dá risada, não é deboche. Vou explicar o que é, tá? Quando você tem esse tipo de comportamento, que você ativa o cérebro primitivo, a criança, ela vai lutar ou vai fugir para a sobrevivência dela. E uma das formas da criança dela lutar, dela enfrentar o que está acontecendo, é o quê? O que acontece quando a tua criança, né? Você vai lá no quarto acordar e ela dá um sorriso, coisa mais linda do mundo pra você. Mães, o que vocês sentem quando os filhos dão um sorriso maravilhoso pra vocês, quando as crianças sorriem? Lembra bebezinho, quando a gente ia buscar no berço, eles davam aquele sorriso? O que a gente sente nessa hora? E o que você faz nessa hora? Quando a criança sorri pra gente, meu Deus, não tem que resistir. A gente sorri junto, a gente pega, a gente amassa, a gente beija, a gente abraça, a gente acolhe. Não é isso que acontece? A gente quer, né? Ai, tchu, aqui, ó. Gente, eu tô aqui, ó. Já tô com uma companheira aqui, tá? Você chegou pra tua criança deu um sorriso pra você, ai, vem cá, cuti da mamãe, né? Ai, que mamãe ama você. E a gente dá risada, né? A gente gosta disso, a gente dá risada ali com a criança, a gente curte. Então, a criança, quando você tá brigando com ela, tá gritando, e a criança dá risada, ela sorri, ela tá tentando se defender. Ela tá sorrindo com você, pra você, pra ver se ela consegue fazer você se acalmar, você sorrir, você acolher. Então, a criança, o sorriso dela, ela tá precisando fugir daquela situação. Então, ela sorri pra você, porque ela aprendeu que quando ela sorri pra você, ela é aceita, ela é acolhida. Então, é por isso que a criança sorri, tá? Não é deboche. Deboche tá na nossa cabeça de adulto. Não tá na cabeça das crianças pequenininhas. Então, para quem fala que criança é debochada, que criança dá risada na hora que o bicho tá pegando, não é. É só porque ela tá querendo te acolher, ela tá querendo sorrir para ela poder tirar você desse modo de estresse e você poder acolher ela ali, tá? Entenderam, gente, a questão do deboche? Fez sentido para vocês o que eu falei? Teve um momento de transformação, de aprendizado aí, com essa historinha do deboche? Me conta, tá? E a gente vai continuar, então, aqui pra nossa aula. Eu sinto uma paz, um acolhimento, sim, com certeza. Brinco, sorri, né? Fico com sentimento de culpa. Meu filho faz isso, de dar risada, isso. Então, as crianças, gente, elas querem conquistar a gente, não é deboche, tá? Criança... Quem é malvado, quem tem pensamentos horrorosos somos nós, não são as crianças. Porque a gente já olha com o olhar da malícia de adulto por aí, tá? A criança não tem essa malícia toda não, tá bom? Então podem ficar tranquilos quando a criança age desse jeito. Então, quando a gente tá ali sob estresse, que a gente grita com a criança, a gente causa um estresse no corpinho da criança. Ela quer sair, ela quer lutar, ela quer se defender, ela quer se proteger. Então, por isso que tem criança que mesmo quando a gente grita, ela se sente pior ainda. Só que o problema é, se a gente surtar muito com a criança
a gente está toda hora fazendo esse exercício, né? Cortando a ligação do cérebro parte racional com o cérebro primitivo, ou da defesa. A gente corta tudo isso aqui, porque a gente coloca ali no corpinho da criança uma carga muito grande, né? De adrenalina, de neurotransmissores, para essa fuga, para essa questão de sobrevivência. Esses neurotransmissores da fuga e do estresse, quando cai na corrente sanguínea, abaixa a imunidade, tá? Então a gente tem que cuidar com o que a gente está fazendo ali com a criança, no dia a dia. Por isso que é importante, por isso que eu trago para vocês todo o conhecimento que tem por trás, o que leva a gente a gritar, o que leva a gente a surtar, por que a gente grita, pra gente se ver. Opa, isso eu preciso melhorar, isso aqui não precisa ser assim, pra gente poder conseguir criar um clima aí de mais harmonia, né, pro nosso lar. Agora, para quem acha, né, que é difícil parar de gritar, eu ouço muito, leio muito, né, pedido de ajuda que chega, inclusive, gente, quanto direct para responder. Olha, vocês estão mandando coisas ali que eu tô amando poder ajudar, viu? Várias mamães, hoje já conversei, hoje a parte da manhã eu tirei para conversar com várias lá no direct. Tô adorando, tá sendo muito gostoso. Só entra gente do bem aqui, vocês são incríveis. Enfim, daí lá, quando a gente conversa, né, que eu percebo, assim? Tem gente que fala, Elisa, mas eu não consigo parar de gritar, né? O problema tá no outro, o problema é meu filho, o problema é minha... Bloquear aqui o celular e daí caiu uma ligação, então eu fui desligar, por isso que deu a bloqueada. Então, primeiro, quem tem dificuldade em parar de gritar é porque ainda não puxou essa responsabilidade para si. Não está exercendo autorresponsabilidade. Está colocando que precisa gritar porque o filho não obedece, porque o filho é teimoso, porque o filho é assim mesmo, porque o marido, porque a sogra. Então vamos pensar, trazer pra gente, né? Tem gente que foi contando as historinhas que contaram pra gente, fica repetindo essas historinhas. Essas historinhas são o quê? São as crenças que limitam a gente, tá? Eu preciso gritar. Se eu não gritar, eu não estou exercendo autoridade. Eu preciso gritar para poder mostrar que quem manda sou eu. Então a gente conta historinhas para poder acalmar e justificar o que a gente está fazendo. Mas não tem historinhas. Não tem o que vai justificar, tá? Não existe motivo para isso. A gente vê todo dia, toda hora no jornal, né, assassinato de mulheres, o feminicídio. E a gente vê toda hora as pessoas contando historinhas para poder justificar esse ato absurdo, né? Não existe, não tem, é um absurdo ter que tirar a vida de uma mulher. Aliás, é um absurdo tirar a vida de qualquer ser humano, né? Não só das mulheres, de qualquer ser humano. Mas a gente vê isso daí com mais frequência com mulheres. Então, da mesma forma, não tem justificativa, não tem historinha que vai validar, que vai apoiar alguém gritar com uma criança, alguém bater numa criança, alguém punir uma criança, tá? Então, cuidado com as historinhas que você fica colocando ali na tua cabeça para justificar o errado. O errado sempre vai ser errado, tá? Outra coisa, a gente acha que é difícil porque a gente tem medo, como eu falei no começo, de não estar sabendo educar. Pera lá, se eu não estou sabendo educar, se eu estou com medo, eu preciso, né, ter autoconfiança. Eu preciso ter os recursos certos, eu preciso saber o que fazer para a gente poder começar a colocar em prática. E eu vou contar para vocês daqui a pouquinho como que vocês vão começar. Eu vou dar um passo a passo aqui, tá? E, como eu falei, se você está se sentindo insegura, então tá na hora de começar a ter segurança. Tá na hora de saber o que fazer, tá? Chega de ficar contando desculpinhas aí. E por que é importante a gente decidir parar de gritar? Toda mudança vem de uma decisão. Tá? Consciência, vem a decisão. Consciência, aceitação e a decisão. Beleza, eu participei da aula da Lisa, agora eu estou decidida que eu quero mudar. Então, por que é importante isso? Primeiro, questão de respeito. Você está criando um relacionamento com a sua criança. Você está criando um relacionamento de respeito com seu filho, com a sua filha. E esse relacionamento, ele precisa estar fortalecido numa rocha sólida, numa rocha firme, e essa rocha é chamada de respeito, tá? Assim como o casamento. Casamento que não é construído, que não é edificado sobre uma rocha, sobre o respeito, esse casamento não vai muito longe, não vai. Eu tenho 23 anos de casado, eu posso falar disso com propriedade. O que segurou a gente até aqui não é o amor, é o respeito.
O amor, ele vem como uma consequência do respeito. Eu amo muito meu marido, eu sei que eu sou muito amada por ele. Mas se tivesse amor e não tivesse o respeito, a gente não teria chegado até aqui. Então, o respeito vem na frente do amor. E no relacionamento com o filho é a mesma coisa. O que vai fortalecer esse vínculo, o que vai fortalecer essa relação entre mãe e filho é o respeito. Assim como os filhos têm que respeitar pai e mãe, assim como os filhos têm que honrar pai e mãe têm que respeitar os filhos também. Tá? Com respeito. Respeito não é passar a mão na cabeça, respeito não é mimar, respeito não é fazer as vontades, isso não é respeito. Isso daí é estragar, isso de outra coisa. O respeito é o não ser não sem humilhar o outro. O respeito é manter firme na sua decisão sem humilhar o outro, sem castigar, sem punir. Isso é o respeito. Respeito pela criança e respeito por si mesmo, tá? Então, respeito é para os dois lados. Como que eu vou querer que o meu filho me respeite se eu não respeito ele? Tá? Como que eu vou querer que o meu filho não grite comigo se eu grito com ele? Então, o primeiro passo que eu falo é pensa em qual relacionamento que você quer construir com seu filho. É um relacionamento que está sendo construído em cima do quê? É em cima dessa rocha respeito ou não? O respeito não tem, tá? Dos dois lados. Segundo, se você gritar, você vai trazer prejuízos sérios para os dois lados. Eu já expliquei tudo o que acontece com a criança, com o corpinho dela quando a gente grita. E também, olha você como fica. Não tem uma mãe que grita, que surta e depois se sente feliz, uhul. Ai, gratidão, eu gritei, eu surtei. Senhor, muito obrigado, eu tô feliz. Obrigado pelos gritos que eu dei. Não, tá? Quem fizer isso aí, pelo amor de Deus, para tudo. Não, a gente grita, a gente fica mal, a gente se sente péssima. Não é possível. Então, prejuízo para os dois lados a gente traz aqui, tá? E agora, como a gente faz para mudar? Vamos começar a pensar nisso agora? Quem quer mudar, comenta aqui, eu quero mudar. Coloca aqui, eu quero mudar. Eu vou entrar num assunto aqui e aí vou fazer um desafio para vocês. A gente tem 20 pessoas aqui na aula, tá? Se aparecer 20 comentários, eu quero mudar, eu vou dar um passo a passo para vocês. Eu vou dar um desafio, tá? Desafio. Desafio é para quem quer realmente mudar, para quem quer fazer a diferença. E quem colocou uma vez pode mandar de novo, tá? Para chegar lá. Não é uma meta muito alta que eu coloquei não, tá bom? Quem colocou eu quero mudar, pode colocar mais vezes aí. Manda eu quero mudar que eu vou te dar um passo a passo, eu vou te ajudar, tá? Mas vai vir um desafio junto. Quero ver quem que aceita esse desafio aqui, tá? Mas daqui a pouco eu vou contar quantos tiver. Para mudar, gente, eu vou ser sincera com vocês. Para mudar, isso aqui não existe, tá? Não tem palavrinha mágica, não tem fórmula mágica, não tem truque, não existe, tá? Quem estiver esperando uma palavrinha mágica, desculpa eu ter feito você ficar até esse horário, mas minha amiga pode sair, porque não é palavrinha mágica que eu vou dar não, tá? O que eu vou dar para vocês é uma forma para você começar a se relacionar com a criança sem gritos, mas eu não gostaria que vocês gravassem o passo a passo, um robozinho. Eu gostaria que vocês entendessem a essência, que vocês pegassem para vocês a essência do que eu vou falar. E que vocês construíssem a partir daí o modo de vocês, se conhecendo e conhecendo a criança, tá? Mas eu vou dar um esquema aqui para vocês, tá? Puxa a responsabilidade para você, vamos lá. Puxa a responsabilidade, eu quero mudar esse negócio aqui, me dá aqui o passo a passo, Lisa, que eu quero começar a colocar em prática, eu quero ser melhor e eu vou te ajudar. Vamos ver se a gente já atingiu aqui o número que eu coloquei para vocês. Bora lá, né? O primeiro desafio já foi cumprido, então vou passar para vocês. Primeiro, eu preciso que você pegue um papel e caneta que eu preciso que você anota, para você não esquecer, tá? Então, papel e caneta na mão. Aí, coloca aqui para mim, tô com papel e caneta na mão, que eu já vou começar a falar para você não esquecer, porque eu quero que você coloque em prática hoje o que eu tô te falando. É hoje.
O dia de começar a mudar, de colocar em prática o que eu vou te explicar é hoje, é agora, tá? No primeiro momento que você for conversar com a criança. Então, anota aí para você não esquecer o que você precisa fazer, tá bom? Eu vou até colocar, eu acho que eu tenho tela pronta para isso, para vocês poderem anotar enquanto eu vou falar para ninguém se perder, tá bom? A Nidinha colocou aqui já, tá na mão, então tá bom. Deixa eu ver se eu tenho a tela aqui para poder compartilhar com vocês. Aqui. Vou explicar o que é. Vou parar o comentário aqui para vocês poderem anotar, tá? Então, o primeiro passo tá ali. A câmera tá em cima, mas eu vou ler para você, tá? Então, você vai iniciar a conversa com a criança usando o PP, tá? O que é PP? PP é ponto de partida, tá? Ponto de partida, eu vou explicar o que é o ponto de partida. Vai conversar com a criança, vai entrar em modo PP. Modo PP, ponto de partida, é o ponto que a gente vai originar tudo. O que é isso? É você preparar para a conversa. O começo da conversa, tá? Antes de qualquer coisa, tudo que você vai iniciar, você se prepara para isso, não é verdade? Você se prepara. Você vai entrar no carro, você vai ligar o carro. Tem algumas coisas que você precisa colocar antes. Fechar as portas, colocar cinto de segurança, colocar a chave na ignição, preparar ali, né, a marcha certa para você poder ligar o carro. Então, você vai preparar. Ponto de partida é preparação para você poder dar o início, tá? Então, anota o que você vai fazer nesse ponto de partida. Primeiro, você vai evitar as distrações, tá bom? Então, criança está na frente da televisão, você está no ambiente, a criança está no outro. Então, você vai chegar perto da criança, você vai chegar do ladinho dela. A criança está na televisão. Filho, filha, dá licença para a mamãe abaixar um pouquinho a televisão. A mamãe vai desligar a televisão por um minutinho, você já liga. Eu quero falar com você. Então, é você preparar o ambiente para ela olhar para você. Você abaixa na altura dela para você poder começar a falar. Isso é o PP. PP é ponto de partida, é conexão, tá? Ponto de partida é conexão. Vocês dois estarem conectados. Então, né, você chega e aí você fala aqui, tá? Isso aqui é a Laís, tá, gente? É a Laís. Você chega pra Laís e fala, filha, a mamãe precisa falar com você. Vou desligar a televisão só um pouquinho, a gente já conversa. Segura a mão da Laís com carinho e fala, olha aqui pra mamãe, filha, que eu preciso falar com você. E aí você vai começar a falar o que você precisa falar, tá? Então, filha, eu estou vendo que você está vendo o seu desenho, mas eu preciso que você tome o seu banho. Você quer tomar o seu banho agora ou a gente termina o banho, ou a gente espera o desenho terminar? Então, você conecta com a tua filha e você fala o que precisa falar. Filho, filha, eu entendo que você está fazendo isso, é hora de tomar banho, nós vamos tomar o banho agora ou a gente vai terminar o desenho? Então, conversa com a criança, tá? Ah, mamãe, eu vou esperar o desenho. Ok. Então, você pode repetir para mim qual é o nosso combinado? Você pode repetir para mim o que eu falei, o que você disse que a gente vai fazer? Ah, então tá bom. Assim que eu terminar de tomar o banho, a Laís falando. Assim que eu terminar de assistir o desenho, eu vou tomar banho. Ok, filha. Ok, Laís. A mamãe já percebeu que você entendeu. Então tá bom, eu espero você. E aí a gente se afasta, tá? Não precisa gritar, não precisa falar 1000 vezes, não precisa nada disso. Você investiu um minutinho para fazer o ponto de partida com a criança. Você investiu, tá ali. Você não precisou gritar. E você perguntou, você pediu para ela repetir. Porque às vezes a criança tá ali, mas ela tá com a cabeça em outro lugar, ela tá olhando para a tela, ela tá fazendo outras coisas. Então você vai ter certeza que a criança entendeu o combinado de vocês. Perfeito. Aí, deu tempinho, terminou o desenho, você lembra ela de ir, tá bom? O que é importante? Às vezes é importante 2 passos. Ouvir o que a criança tem para te dizer, tá? Ah, mãe, mas esse desenho ele vai demorar, né? Eu queria ver tal coisa, né? Ah, mãe, eu não gostaria de tomar banho hoje porque eu tô cansada. Enfim, ouve o que a criança tem para te dizer. Ouve. Se ela tiver alguma coisa para te falar, você ouve. Pode falar para a mamãe tá aqui para te ouvir. Olha, filha, a mamãe entende que você tá cansada, mas o banho precisa ser tomado hoje, tá bom? Vamos lá? Então a gente ouve e a gente direciona. Agora, pode ser também que em algum momento com a situação, né? A Laís já tá acostumada a fazer umas teimosias, né? Porque a mamãe tá sempre gritando, então ela já aprendeu a se defender. Pode ser que a Laís, nesse momento, ela vai fazer alguma birra. Pode ser que ela não vai querer, pode ser que ela vai, entre aspas,
testar o espaço dela até onde ela pode ir. Pode ser que isso aconteça, né? Que eu falo assim, eu tô dando um script, tô contando várias situações que podem acontecer para você estar preparada, porque se a gente não tá preparada, a gente se sente insegura. Se a gente se sente segura, a gente grita, tá? Então, por isso que eu tô contando tudo isso para vocês. Pode ser que ela aí já tá acostumada com o comportamento dela, com o comportamento da mamãe, e ela vai querer disputar o espaço dela aqui. Pode ser que ela comece a ter os descontroles emocionais dela. Daí eu posso falar para ela como eu estou me sentindo. Filha, olha só. A mamãe teve um dia muito difícil. A mamãe está irritada. Eu estou muito nervosa. Eu estou quase para explodir. Você pode cooperar com a mamãe? Eu não gostaria de explodir com você. A mamãe não gostaria. Mas eu preciso muito da sua ajuda, porque sozinha eu não vou me controlar. Então pode cooperar comigo? Para a gente poder ter mais tranquilidade, ter um momento mais gostoso entre a gente? Então você olha para a Laís, para a tua filha, para o teu filho, e você abre o teu coração. Você explica o que está acontecendo, o que está se passando com você, tá? A criança, ela compreende. A criança, ela entende, tá? Então, o que eu gostaria de vocês, que vocês, depois que anotaram esse passo a passo, que vocês colocassem em prática hoje, tá? Isso que eu tô passando para vocês é um desafio, tá? E eu quero saber, vou abrir o comentário, quem topa o desafio, quem topa de colocar isso aqui em prática e no final do dia, à noite, coloca lá no story, não precisa nem gravar, não precisa nem de foto. Pode ou fazer um vídeo falando o que fez, como que foi a experiência, ou pode ser só texto escrito. Coloca lá no story o que você fez e qual foi o seu resultado, tá? Eu estou desafiando vocês a saírem do aquário ali, né, que tá todos os peixinhos, sair do mundo, que tá um monte de gente fazendo a mesma coisa, e vocês pularem para outro mundo, darem um passo para cima, dar um passo além por você, que você merece, pela sua criança, que ela merece, pelo bem de vocês, pelo bem da sua família. Entrar na aula do Clube da Mamãe, só ouvir a Lisa falando, encerrar essa aula e continuar fazendo tudo que você vinha fazer antes, só fez você perder o seu tempo. O meu objetivo com cada aula do Clube da Mamãe é gerar transformação. É te tirar do ponto A que você está e te levar para o ponto B. Sozinha eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. E eu peço a troca. O que eu peço em troca isso é você poder compartilhar comigo o seu resultado. E por que eu peço para você compartilhar comigo o seu resultado, para você poder colocar lá nos stories, né? Eu peço por isso aqui, sabe? Para a gente poder encorajar mais mães a borboletarem também. Para mais mães se transformarem. Para mais mães serem encorajadas e falarem, caramba, tem várias mães que estão deixando de gritar. Tem várias mães fazendo o seu melhor. Eu também preciso disso para minha vida. Eu sozinha não consigo fazer grandes coisas. Eu sozinha não faço quase nada. Eu sozinha eu atinjo isso aqui. Mas nós em comunidade, a gente com esse exército aqui de mães que a gente vem formando, de mães encorajadas a fazer o melhor pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, nós juntas podemos fazer muito barulho por aí. Pro bem, barulho do bem, tá? A gente pode, sim. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês aqui. Não sei por que eu coloquei esse negócio, gente. Aí que tá terça-feira e o horário, em algum lugar eu meti o dedo aqui e ficou esse negócio de terça-feira aí, mas a aula já tá acabando, tá? Eu já vi que tem gente que topa, tô feliz demais, tô aqui na torcida para vocês conseguirem colocar isso em prática. Eu já falei, não pegam disso daí como um script, como um passo a passo, como palavras prontas, tá? Lindinha, eu adorei o que eu li. Eu topo, estou ansiosa e vou conseguir. Vou conseguir, você já conseguiu. Quando a gente usa palavras no positivo, no presente, afirmando, eu não tenho dúvida nenhuma que você já conseguiu. Não tenho dúvida nenhuma, tá? Gente do meu coração, eu espero de verdade boas notícias de quem topou o desafio, de quem aceitou. Posta lá
que vai ser incrível eu poder repostar e a gente mostrar essa transformação nossa aí pro mundo. As pessoas verem que sim, que é possível, que é capaz. Tá bom? Não, ninguém tá só, nós estamos juntas. Eu falo assim, gente, se eu conseguir, todo mundo consegue. De verdade. E vocês não estão sozinhas, tá? Eu fui conseguir sozinha, com muito ó, tá? E vocês não estão sozinhas, vocês estão aqui, juntinhas, né? Nesse exército de mães incríveis como a gente. De mães maravilhosas, de mães comuns, que entendem as suas fraquezas, que sabem os seus pontos fracos, mas também a gente tem um sonho em comum aqui. O nosso sonho em comum da gente viver o nosso melhor pra gente e pra nossa família. Né? Por isso que a gente foi mãe, por isso que Deus escolheu a gente como mãe. Ele confiou em nós, os nossos filhos, e a gente não pode decepcionar, né? Então, nós estamos juntas aqui nessa nossa missão, tá bom? Gente, amei, tá? Vamos deixar uma horinha aqui com vocês. E nós vamos estar juntas aqui de novo na quinta-feira com mais uma aula, né? A Midia aqui, querida, feliz pelos seus resultados, tá bom? A Drica, já usei essa técnica de fazer pergunta, quero banho agora e depois, e deu super certo. Dá, gente, dá super certo. É só a gente acreditar, a gente confiar e a gente fazer o que precisa ser feito, tá? Todo mundo merece ter uma maternidade realizadora, tá bom? Um beijo, meus amores, ficam com Deus e eu vejo vocês na quinta-feira, esse mesmo horário aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente!